Pai, no nome do Teu Filho Jesus, dá-nos a condição de compreender, de receber essa Tua palavra com o coração aberto, como uma terra boa, e que essa semente germine na vida de todos que aqui estão, e que nós tenhamos homens e mulheres decididos a andarem contigo como Enoque andou, decididos a agradá-lo como Enoque o fez, decididos a empenhar a vida nessa disposição de conhecê-lo e fazer a Tua vontade. No nome de Jesus, e como consequência, que cada um dos que aqui estão experimentem as coisas tremendas e maravilhosas que são recompensas do Senhor para aqueles que Te buscam com fé. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês sabem que a Bíblia é repleta de histórias extraordinárias. Como se não bastasse a verdade eterna que nos leva à salvação, as histórias de personagens que foram ícones do seu tempo e cuja história pode muito bem perpassar todas as eras, que continuam sendo extraordinárias. Enoque é um desses homens que nos falta argumento para falar a respeito. Enoque é um desses personagens que nos dificulta a condição de elaborar um raciocínio lógico, primeiro pela vida potente que teve, e depois que, muito embora teve a vida que teve, tão pouca coisa falando sobre ele na Bíblia. Nós lemos aqui, nessa carta, a proposta que nós temos para essa mensagem e para esta série, que diz respeito à fé que nós devemos ter. Devemos e podemos ter um tipo de fé que vai nos elevar a um outro padrão de vida. E Enoque foi um desses personagens que teve esse tipo de fé. Quando nós vamos tentar entender quem é esse personagem, nós precisamos voltar lá para Gênesis, capítulo 5. Está narrando ali a vida daqueles que são os descendentes de Adão, depois do assassinato que Caim mata Abel. Adão tem mais um filho, Sete. E de Sete começa então uma geração daquele que se acreditava ser um prometido de Deus para algo específico que Deus havia dito que aconteceria. Um homem, alguém, descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente e terminaria com tudo aquilo que ela havia iniciado como tentação ali no Éden. Havia essa esperança no coração do nosso irmão Adão e da nossa irmã Eva, e houve essa ambição, esse desejo que acontecesse também no coração de todos os outros que se passaram. Até que, obviamente, nós sabemos que isso se realiza de forma plena em Jesus. Mas, no decorrer da história, nós vemos personagens como esse Enoque, que excederam o nosso olhar, a nossa forma de olhar, excede a nossa compreensão, aliás, quanto à forma de viver, e nos arrebata para uma possibilidade de um tipo de vida que não é o tipo de vida que nós temos visto como uma média, ou pelo menos na maior parte das pessoas. Talvez você tenha convivido com pessoas que vivam assim, e eu, com muita tristeza, quero dizer que eu não. E é bem provável que talvez nem eu seja um desses. Então, esta mensagem, obviamente, é para vocês e para mim. É o desejo do meu coração ser semelhante a esse meu irmão aqui. Enoque, o sétimo da descendência de Adão. Se nós entendermos que a sequência bíblica, a narrativa, a genealogia está completamente correta e não falta nada, nós entendemos que Enoque é o sétimo depois de Adão. Ele nasceu quando Adão tinha incríveis 622 anos. Adão viveu mais de 900, irmãos. Eu sei que isso para alguns parece absurdo e fantasioso. Mas esse Enoque, esse personagem, nasce quando Adão tinha 622. Enoque viveu apenas 365 anos. Só isso.
Todos os outros do seu tempo viviam, em média, 900 anos. 900. Ele viveu 1/3 da vida dos seus contemporâneos, mas viveu pelo menos 3 vezes mais do que qualquer um do nosso tempo. Teve uma vida muito longínqua, mas nós precisamos pensar em como estava o mundo daquela época para que a gente entenda as palavras que são postas para a vida dele. A terra naquela época, muito embora nós estamos falando do começo do mundo, a terra já era completamente estruturada quando Enoque nasce. E quando eu falo que ela já era estruturada, eu estou falando em todos os sentidos. As civilizações já estavam avançadas, as cidades já estavam estabelecidas, já tinha uma economia desenvolvida, a arte já era pujante, tecnologia, manufatura de minérios, tudo já estava acontecendo. Se você ler os primeiros capítulos de Gênesis, antes desse Enoque nascer, você vê que tudo isso já existia. Lá da família de Caim já começa a fundar cidades, homens desenvolvem instrumentos musicais, são dados à arte, começam a trabalhar com bronze, com cobre, com ferro. Caim, inclusive, significa ferreiro. Lá atrás, aqueles homens já tinham o domínio dos minérios, já sabiam fazer esse tipo de trabalho. Um dos descendentes, inclusive, de Caim, ele não apenas tem o domínio de trabalhar com esses materiais, mas ele começa a desenvolver ferramentas e armas. A partir dessa descoberta, o mundo já estava desenvolvido. Talvez você fale, poxa, mas nesse pouco tempo de existência do povo, já dava tempo de ter feito tudo isso? Bem, eu estou falando aqui de pelo menos 622 anos. É mais tempo do que o nosso país tem de colonizado. Imagina quantas pessoas viviam lá naquela época. O nosso país tem mais de 100 milhões de habitantes. Mais de 140 milhões de habitantes, só no Brasil. Em pouco mais de 500 anos. Imagina aquele povo daquela época vivendo mais e tendo muito mais filhos do que nós temos hoje. Quantas pessoas viviam no mundo naquela época? Como era mais fácil para um homem daquela época que tinha um conhecimento. Não perdia aquele conhecimento porque ele não morria, e ele conseguia aprimorar ainda muito mais as suas tecnologias, as suas invenções, as suas descobertas. Imagina o mundo daquela época que cercava Enoque. Acontece que na mesma medida que o mundo estava se desenvolvendo, o pecado estava evoluindo. Você conhece a história? Começa com Adão, que desobedece à ordem de Deus, quando Deus disse, não coma daquele fruto. Logo em seguida, o seu filho já faz com que o pecado fique pior e mata o próprio irmão Caim, mata Abel. E quando você pensa, já deu tudo o que tinha que dar. Não, as coisas pioram. Lá da família de Caim, tem uma narrativa pequena da família dele. O seu neto Lameque, diz o texto que ele começa a poligamia. Ele já casa com 2 mulheres. Dessas mulheres ele tem filhos que são homens importantes. Jubal, Jabal, Tubal, Caim, homens que inventaram coisas de expressão para aquela época, que determinaram os rumos da sociedade daquela época, inclusive. Mas esse mesmo homem daquela época, esse que já começa a poligamia, ele vai citar algo que Caim tinha feito, e falar do castigo de Caim, falar assim, olha, por conta do que Caim fez, quem o matar vai ser castigado, vai ser recompensado tantas vezes. E ele enche a boca e fala para as suas 2 mulheres, mas ele fez isso e comigo vai ser pior. Mas ele não fala isso com o pesar do coração como Caim, porque quando Caim peca, ele vai até Deus e fala, Deus, o castigo que o Senhor está colocando sobre mim é muito grande, eu não vou suportar isso, não vou aguentar a pressão, a tortura de tudo isso que vai me acontecer por conta do pecado que eu cometi. Mas esse Lameque era tão mau, o coração dele estava tão entenebrecido, tão endurecido, que ele, quando vai falar a respeito de Caim, ele fala, Caim não vale nada, porque o que Caim fez é pequeno, o que eu fiz é muito mais. Caim matou o irmão dele, mas eu matei um homem porque esse homem veio contra mim, mas matei um jovem, o termo hebraico dá a entender que é uma criança. Matei um jovem, só porque ele me feriu. Alguém encostou nele, um acidente talvez, alguma coisa pequena foi feita com ele. Ele matou sem pensar e sem nada. Cada vez o pecado se avolumava mais. E nós sabemos o destino que esse volume de pecado, aonde isso vai desembocar lá na frente.
Depois, lá no tempo de Noé, não tem mais jeito de tamanho pecado que havia no mundo. Essa época de Enoque já estava assim. Eu fiz aqui uma linha do tempo, puxa vida, se depois alguém quiser, eu tiro uma foto e te mando. Fiz aqui assim, com todo cuidado, tracei aqui a idade, o ano do nascimento de todos eles, onde que cada um deles chega. Para você ter uma ideia, o Enoque, ele viu todos os outros que foram antes dele. O Enoque conheceu Adão. O Enoque conheceu Sete, conheceu Enos, conheceu Cainã, conheceu Mahalalael, conheceu Jared, conheceu todos esses. E ele conviveu só com Noé 308 anos. E com os outros 365, que foi a quantidade de tempo que ele viveu sobre a terra. Ele teve conhecimento, vivência e experiência com todos aqueles homens da época, mas não só esses da família de Sete, com aqueles da família de Caim. Ele também teve oportunidade de absorver tudo aquilo, o que todas as pessoas do mundo estavam absorvendo e aproveitando, das coisas boas e das coisas ruins. Toda aquela família notável e terrível de Caim também era de conhecimento dele. Ele conheceu, como eu já disse, o primeiro pecador e o primeiro homem, o pai de todos. Ele sentou com Adão e falou: Adão, me conta como foi esse negócio. Como aconteceu quando você estava lá ainda com Deus? E o próprio Adão teve oportunidade de falar sobre isso com ele. E não só ele, mas conheceu um outro camarada, que não vai ser assunto da nossa mensagem, mas é um homem chamado Enos. Enos, que foi o primeiro homem que começou a invocar o nome de Yahvé. O nome do Senhor começou a ser invocado no tempo de Enos. Enos já era neto de Adão, não foi nem Sete, um outro filho de Adão quem fez, foi o neto. E Enoque teve contato, conhecimento dessas coisas e tudo mais. Agora, muito embora ele tenha vivido nesse tempo, tenha acontecido muitas coisas, ele tenha tido contato com tantas pessoas, não foi nada disso que chamou a atenção dos autores bíblicos. O nome dele não está registrado no livro de Gênesis, nem no livro de Hebreus, por conta dessa quantidade de coisas. Tudo isso faz um pano de fundo, mas isso não é a razão pela qual ele é notado. Ele é notado por duas características essencialmente notáveis. Primeira característica, ele andava com Deus. Segunda característica, para ele, Enoque, viver e andar com Deus é a mesma coisa. Esse homem é um homem extremamente especial. Você já deve ter ouvido falar a respeito dele, porque a Bíblia diz que Enoque não morreu. Ele passou da vida para a vida melhor. Ele não experimentou a morte, de repente, em dado momento, ele estava vivo e Deus o tomou para si, é o que o texto diz. Isso é um mistério extraordinário, porque isso só acontece mais uma vez na Bíblia, com Elias, num outro momento. Lá no livro dos Reis vai contar essa história. Mas eu quero falar a respeito dessas duas características de Enoque, e eu gostaria que você colocasse o seu coração diante do Senhor hoje, para notando essas características de Enoque, que você tenha o desejo no coração de viver como ele viveu, para que você experimente as coisas que ele também experimentou. Dentro dessa primeira característica, Enoque andava com Deus, quero afirmar algumas coisas, mas eu preciso explicar algo. Se você depois ler com calma o livro de Gênesis, capítulo 5, quando fala a história de Enoque, e depois ler Hebreus, o texto que nós lemos, e você fizer um comparativo, você vai ver que o autor da carta aos Hebreus, ele cita o Gênesis, mas ele meio que dá uma explicação. Porque no Gênesis está escrito, Enoque andou com Deus, e em Hebreus fala, Enoque agradou a Deus. Ele não fala andou, ele fala Enoque agradou a Deus. A causa disso era o tipo de texto que era usado nesse tempo. Eu já expliquei isso algumas vezes, não vou me alongar muito nisso, mas foi a Septuaginta, aquela Bíblia traduzida pelos 70 anciãos, pelo menos diz a lenda que eram 70 anciãos, que foi traduzido do hebraico para o grego. E lá, o tradutor já explicou o que significa andar com Deus, agradar a Deus. Então, andar com Deus significa viver inteiramente com Deus, em todo o tempo, de forma que o agrade. Quero fazer uma pergunta para o seu coração, e eu gostaria que você fosse lá dentro, para não deixar que nenhuma mentira e engodo te engane agora. Você é um homem e uma mulher? Você é um homem ou você é uma mulher que anda com Deus?
Você é alguém que agrada a Deus com a sua vida? Você é alguém que tem andado de maneira que agrade a Deus? Como você vive? Isso é tão essencial quanto é insubstituível que falemos a respeito disso. Porque disso depende a nossa vida com Deus. O Enoque podia ter andado junto e fazendo as mesmas coisas que todo mundo de sua época. Havia uma mentalidade progressista na sua época, no que diz respeito a todas as coisas do mundo, mas por outro lado, havia uma mentalidade encharcada pelo pecado. E a Bíblia deixa muito claro que ao invés de Enoque andar com todas as pessoas de sua época, assim como seus parentes, porque veja, um dos seus parentes, ele chama Cainã, que já é meio que uma homenagem a Caim. Veja, um dos filhos de Sete, sabendo o que Caim fez, faz uma homenagem a uma família, porque era uma família progressista, muito embora fosse uma família encharcada no pecado. Enoque, ao invés de fazer como os seus parentes, e ao invés de fazer como o povo da sua época, de fazer como todos podem fazer do mundo, ele procurou andar com Deus. O salmista, no Salmo 1, ele vai tentar nos ajudar com esse pensamento também, dizendo: muito feliz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. E quantas pessoas naquela época viviam no conselho uns dos outros, e por isso o pecado cada vez mais se avolumava. E hoje, infelizmente, os crentes dão ouvidos para pessoas que não temem a Deus, não amam a Deus, e seguem sua vida fazendo tudo aquilo que qualquer um do mundo faz. Olha, tem sido motivo de uma tristeza angustiante do meu coração, ver alguns jovens da nossa igreja, alguns homens e mulheres da nossa igreja, que andam no pecado como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Se entregam a toda a prática errada, como se isso não fosse nada, como se a vida fosse resumida a essas sensações e possibilidades agora. São corruptos, desonestos, mentirosos, blasfemos, murmuradores, lascivos. Quantos de nós que estamos aqui dentro hoje vivem como qualquer um do tempo de Enoque, mas depois vem para a igreja? Isso para mim é uma desgraça, é uma tortura, porque eu não posso fazer nada. Eu não tenho o que fazer. Alguns eu não tenho nem mais condições de falar. Porque a Bíblia diz que o lombo, a cerviz, que muitas vezes é castigado, ele fica endurecido, ele cria calo, e já não adianta mais nem castigo, nem fustigar com a vara, porque está endurecido e não ouve mais. E quantas das pessoas que abarrotam as igrejas, e quantos de nós, porque o que nos interessa somos nós que estamos aqui, quantos de nós que estamos aqui, culto após culto, vêm, cultuam a Deus, ouvem coisas como essa, e quando vão embora, continuam do mesmo jeito. Que desgraça, que desgraça. E eu fico sem ter o que fazer, eu fico aqui olhando para o rosto de vocês, e desesperado, porque eu não tenho o que fazer. E aí alguns ainda usam de linguagens e falam como se tivesse tudo bem, como se estivesse tendo uma vida com Deus, mas não tem. Eu queria agora ter a graça do Jonathan Edwards, para que na simplicidade da leitura de um texto, alguns de vocês se agarrassem na cadeira, desesperados de angústia, pelo que lhes aguarda se continuar com a vida que tem. Mas eu não sou o Jonathan Edwards. E eu suplico ao Espírito, o mesmo que estava lá, que toque no coração dos que assim estão aqui, em nome de Jesus, para que a graça salvadora e bendita de Jesus alcance a todos, para que ninguém fique preso no engano do que aquela mesma geração de Enoque ficou presa. Enoque foi diferente de todos eles, porque ele não quis ser como eles, ele não se deixou levar pela vida que os outros levavam. Ele preferiu andar com Deus, viver com intimidade com Deus. Veja, Gênesis 3, lá no versículo 8, diz que Deus vinha andar com Adão.
Deus vinha para o Éden e vinha ter com Adão, passeava naquele lugar para andar com Adão. E aqui não é um homem que está esperando Deus vir, é um homem que está indo em direção a Deus, que está se dispondo a ir até Deus para ter intimidade com Deus. Será que nesse lugar nós temos homens e mulheres que estão fugindo das coisas do mundo e correndo para perto de Deus, que estão decididamente andando em direção a uma intimidade com Deus? Será que aqui nós temos homens e mulheres que preferiram, ao invés de fazer como todos os outros estão fazendo, decidiram seguir uma vida que glorifica a Deus em tudo? Será que nós temos homens e mulheres aqui que vivem dessa forma? Enoque era um homem desses. Mas por que ele podia ser um homem que vivia dessa forma? Hebreus, o texto que nós lemos, nos deixa claro. Porque Enoque era um homem de fé. E pessoas de fé não são pessoas que apenas ficam fazendo afirmações positivas de coisas que eles querem alcançar. Pessoas de fé são pessoas que vivem uma vida que agrada a Deus. Eu vejo muita gente, eu já falei isso na primeira mensagem dessa série, que se diz com fé, mas na verdade são só pessoas que têm pensamento positivo, que ficam confiantes que o amanhã vai ser melhor, que ficam esperançosos de coisas boas lhes acontecerem no futuro. Mas uma vida de fé não é apenas a expectativa de boas coisas. Uma vida de fé é uma vida de alguém que se importa em como vive, e vive uma vida próxima a Deus para agradá-lo em tudo. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, aliás, versículo 5 e 6 de novo: pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. E diz, antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que Enoque fez que ele agradou a Deus? Ele viveu uma vida de fé. Aí você fala, mas eu tenho uma vida de fé. Pois é, mas na descrição aqui dessa carta, vai explicar que quem deseja se aproximar de Deus, ou seja, ter uma vida de fé, deve crer que Ele existe. Aí você fala, então eu já estou nessa, porque eu creio que Deus existe. Não, mas não é o simples acreditar na existência. É acreditar que porque Ele existe, isso inclui implicações. Porque crer que Deus existe, o diabo também crê. E isso não muda nada para ele. O diabo sabe da existência de Deus, e isso não muda nada para ele. A questão é, por saber que Deus existe, como eu vivo minha vida? Eu sei que Deus existe, e sabendo quem é Deus, eu sei que os olhos dele estão em todos os lugares. Como eu vivo minha vida? O que eu tenho feito com a minha vida? Como eu levo adiante as coisas que eu tenho na minha cabeça e no meu coração? Porque se Deus existe e eu fizer isso, vai ter consequência. Se Deus existe e eu fizer isso, vai ter consequência, seja ela boa ou seja ela mal. Enoque tinha absoluta certeza que Deus existia num mundo onde não se cria na existência de Deus. Porque precisou um homem para começar a invocar o nome de Deus, que logo na primeira geração depois de Adão, já não se fazia mais isso. A primeira geração depois de Adão já não buscava mais a Deus. Se lá, que estava tão próximo, o pé do Adão ainda estava sujo do mato do Éden, quem dirá agora, com tudo isso que nós temos diante de nós? Crer que Deus existe não é apenas saber da sua existência. É por conta da sua existência, levar em consideração as implicações disso. Eu vou citar para vocês um texto que para mim é um texto muito complicado, e eu acho que eu não teria competência, no pouco tempo que eu tenho, de explicar tudo para vocês. Então, numa outra situação, talvez eu o faça. Judas, o irmão de Jesus, que escreve uma das epístolas, uma das cartas, na verdade é um bilhete, porque tem um capítulo só, está lá antes do livro do Apocalipse. Ele cita alguns trechos de algumas coisas, muito sombrias. Uma delas, sombria, porque não está escrito no Antigo Testamento, e ele cita, parecendo que está. Ele diz assim, Judas, lá naquele único capítulo, versículo 14 e 15, ele diz, Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles, falando dos maus homens e líderes da época.
Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Acontece que Judas está falando que Enoque deu uma profecia. E a minha pergunta é, onde está essa profecia de Enoque? Porque não está lá em Gênesis, você pode procurar, Gênesis 5, onde fala da vida de Enoque, não está lá. Judas tira isso de um texto apócrifo. Está no primeiro livro de Judas, no capítulo 1, no versículo... Primeiro livro de Enoque, capítulo 1, versículo 6. É um apócrifo, eu tenho ele, se você quiser depois te empresto. Está lá, não está no Antigo Testamento, você pode procurar. Mas ele cita como sendo verdade. E o que ele está fazendo aqui é o seguinte, olha... Enoque, aquele homem santo, aquele homem de Deus, aquele homem que agradou a Deus, que viveu com Deus, que andou com Deus, naquela geração corrompida, ele se levantou como boca de Deus naquela época e falou as verdades de Deus para aquela geração e para gerações vindouras, porque essa profecia fala que o Senhor viria com os seus santos. E do que ele está falando? Ele não está falando nem do juízo que viria através de Noé daquela época. Ele está falando do juízo que vai vir no futuro, que nós ainda guardamos, que é o dia que Jesus virá com os santos, os homens e mulheres santos dele, que já estão com ele na glória, e que virão com ele quando ele vier para julgar a terra. Esse Enoque, segundo Judas, foi um profeta, um homem que era a boca de Deus. Esse homem era um homem de fé, que tinha coragem de se levantar no meio de uma geração corrompida e denunciar o pecado que estava ali ao seu redor. Quanta retaliação ele podia sofrer, o quanto que ele podia ser malquisto e mal visto na sua geração. Com certeza podia, e tenho certeza que ele era. Mas mesmo assim, no meio daquele mundo, ele teve coragem de se levantar como boca de Deus, para anunciar a vontade de Deus a todas as pessoas. Eu quero perguntar a você, você que é um homem, uma mulher de fé, você é alguém que se levanta nesse mundo corrompido, e você é aquele que pronuncia a vontade de Deus para as pessoas, ou você é daqueles que tem dado a mão para todos do mundo, e feito as mesmas coisas que todas as pessoas? Eu quero ser um homem igual a Enoque, e não me conformar com este mundo mau e de pecado, e me levantar como boca de Deus, ainda que as pessoas não gostem. E nesse desejo estou fazendo isso, inclusive agora. E eu sei que algumas pessoas não gostam quando eu faço isso. Acham que é desnecessário. Eu já ouvi isso. Pastor, é desnecessário falar de pecado na igreja. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas não foge do pecado. Não busca viver santamente. Não busca uma vida de entrega total a Deus. Mas ainda vai permitindo com complacência fazer todas as coisas que todo mundo faz. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração, que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Meu Deus, nos ajude. Ele era um homem de fé, porque ele aguardava uma recompensa. E eu sei que alguns podem pensar, mas aguardar recompensa não é coisa de crente, não é coisa de gente que tem fé. Não, nós não fazemos as coisas para ganhar recompensa, mas nós que vivemos para Deus temos que ter a consciência e devemos aguardar que sim, a recompensa virá. Os ímpios receberão a sua recompensa, mas os justos também receberão a sua. Se você é alguém que tem buscado viver diante de Deus com fidelidade, você é alguém que o Senhor pode olhar para você e querer andar contigo porque você quer andar com Ele, quero te dizer uma verdade, haverá uma recompensa maravilhosa que já está guardada para você com o Senhor. E isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Há o terror para os ímpios, mas há a glória e a alegria para os justos do Senhor. É a mesma palavra de que o Senhor recompensa, para uns é uma tristeza, mas para outros é uma alegria. E para mim é incrível falar disso, porque, de verdade, se naquele dia o meu Senhor só disser assim,
pode vir ficar comigo. Já não precisa nem falar servo bom e fiel. Um dia, 2 homens de Deus, né, andavam juntos, pregavam juntos, fizeram um avivamento juntos. John Wesley e George Whitefield. Whitefield morreu. E no velório de Whitefield, Wesley foi pregar. Eles combinaram, quando um morresse, o outro ia pregar lá no seu velório. Lá no velório, porque o Whitefield era mais calvinista e o John Wesley era arminiano, uma senhora procurou o John Wesley e falou assim: mas você tem coragem de estar aqui para fazer esse velório e falar essas últimas palavras no velório de um homem santo como ele? Você acha que por acaso você vai estar no mesmo lugar com ele, que ele vai se encontrar com ele? Ele falou assim: olha, eu tenho certeza que eu não vou me encontrar com ele aonde ele vai estar. Aí ela: eu sabia disso. Porque você não vai para o céu? Ele falou: não, porque ele vai estar tão perto de Deus e eu vou estar tão longe que eu nem vou ver ele. Mas eu vou estar lá. E é a esperança da minha alma. E devia ser a sua de todo o coração também. Ah, recompensa para os justos. Então permaneça fiel ao Senhor. Ande nos caminhos do Senhor. Por mais dura que seja a aflição que venha sobre você, por mais que aperte a tentação e te aflija a alma, por mais que seja difícil você ser quem você tem que ser no mundo que você está vivendo, seja fiel até o fim, porque esses receberão a coroa da vida. Oh Deus! Enoque tinha mais uma característica. Para ele, viver e andar com Deus era a mesma coisa. Ele não tinha uma vida dupla. E eu acho que isso aqui pega a gente, irmãos. A minha avaliação pode estar errada, mas eu acho que é isso aqui que pega a gente. Não é nem tanto de querer fazer o que é certo, é de fazer dupla jornada. É de ter uma jornada num momento da vida e fazer o que é certo, e no resto do tempo fazer o que não é certo. Ou em alguns momentos abrir uma exceção para fazer o que é errado. É aquela brincadeira que alguns fazem, quando um mexe com o outro, fala assim: eu vou pedir 5 minutos para Deus e vou lá dar umas 3 bofetadas na orelha do fulano. Vou pedir 5 minutinhos para Deus. Você não precisa mais do que isso para ir para o inferno, irmão. Meu Deus. Não precisa mais do que isso. É um instante. É uma olhada do lado assim, acabou, irmãos. Não precisa de 5 minutos. Mas parece que nós temos uma jornada dupla. Eu caí na besteira de fazer uma coisa que eu não estou fazendo mais. Porque também foi o meu pecado, eu peguei o meu pecado. Eu andei dando uma olhada nos Instagram da vida aí, nos Facebook da vida aí, e como chama aquele negócio do WhatsApp que você põe do lado e tem também uma história. Esse deve estar. Jornada dupla. Aí tem alguns que são mais espertos. Eles aprenderam e fizeram outro perfil para poder fazer as coisas erradas no Instagram. Outro perfil para fazer coisa errada no Facebook. Outro. E não estou falando de gente de fora, não. Eu estou falando de gente daqui. Eu estou olhando daqui de cima, está aqui dentro. Quem vai jogar lá? Mas eu não estou falando isso para acusar, porque se eu apontar para vocês, eu não posso esquecer que também tem dedo apontado para mim. Então aqui não é uma acusação. Eu estou levantando uma voz para que seja possível denunciar uma coisa, para que haja arrependimento. Eu já escorreguei, eu já falhei, eu já caí proposital, eu já fiz premeditado, eu já pequei com todas as formas que você pensar, todos os métodos para pecar eu já utilizei. Então não está aqui uma pessoa que se bate no peito e fala: eu sou certo para apontar para todo mundo.
Mas eu estou aqui fazendo exatamente como Enoque, denunciando uma questão da parte de Deus, para que haja oportunidade de arrependimento e mudança de vida, para que você possa viver como Enoque e não mais uma vida com jornada dupla. Para Enoque andar com Deus e viver era a mesma coisa. Se você ler Gênesis 5, depois você lê, vai narrar a vida de todos os personagens, e é sempre a mesma fórmula. É assim, ó. Fulano, eu vou ler lá, não vou falar fulano, eu vou ler para você, ninguém serve. Vou ler 7. Aos 105 anos, 7 gerou Enos. Gênesis 5, 6. Primeiro, ó, então, nessa idade ele gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, 7 viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Depois termina dizendo, 7 viveu 912 anos e morreu. Então a fórmula é tripla. Primeiro fala, com tantos anos ele teve um filho que é essencial para a história humana. Depois, ele ainda teve mais tantos anos de vida, e nesses tantos anos de vida, ele teve mais alguns filhos. E por último diz, resumindo a vida dele, com tantos anos ele viveu e morreu. Só que quando chega em Enoque, muda. Depois passa de Enoque e volta da mesma forma, porque todo mundo viveu igual, menos Enoque. Então até a forma de se referir a ele muda, porque fala, com tantos anos, Enoque gerou Matusalém. E depois fala, andou Enoque com Deus e teve filhos e filhas. Não fala assim, ele viveu. Fala assim, andou Enoque com Deus e teve filhos e filhas. Como ele andou com Deus, viveu 365 anos e já não era mais porque Deus o tomou. Nem fala que Enoque viveu, nem fala que Enoque morreu. Só fala que Enoque andou com Deus. E porque ele andou com Deus, ele não passou pela morte, Deus o tomou para si. Para Enoque, uma coisa e outra é a mesma coisa. Para Enoque não havia vida numa existência sem comunhão com Deus. Eu espero em nome de Jesus que o Senhor põe um peso nessa minha palavra para ser um martelo no seu coração de pedra. Como você acorda amanhã e não tem comunhão com Deus e você tem coragem de pôr o pé na rua sem medo de qualquer desgraça da existência, nem de acidente? Como que você vive sua vida normalmente sem ter comunhão com Deus e não fica apavorado com isso? O meu Senhor, o teu Senhor Jesus Cristo, passou um minuto na cruz, sem desfrutar de intimidade com o Pai, e ele reclamou. Naquele momento na cruz, onde o pecado de toda a humanidade estava sobre ele, ele fala, meu Deus, porque o Senhor me desamparou, eu estou me sentindo sozinho. Cadê o Senhor aqui comigo agora? E não foi por causa do que ele fez, foi porque o pecado de toda a humanidade estava lá em cima dele. E nós sabemos que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E aí você vive a semana inteira e só orou hoje porque alguém te convidou a orar no culto. Só leu a Bíblia aqui dentro. Misericórdia, misericórdia. Como que a gente pode conceber uma existência sem relacionamento íntimo com Deus? Isso não é vida, isso é existência. Agora, existir uma planta também existe. Viver, só quem tem fé vive. Mas só é possível viver quando você se relaciona intimamente com Deus. Para Enoque não tinha sentido a existência sem relacionamento com Deus. Por isso que em todo tempo Enoque andava com Deus. Mas aí você está focado e você vai ralar de trabalhar, vai trabalhar demais, e vai fazer hora extra, e vai trabalhar final de semana, e você vai estudar, e você vai fazer agora um outro curso, e vai meter a cara, e vai fazer, e você vai, e você vai, e você vai, mas não, a sua vida com Deus está zero. Intimidade com Deus é zero. Pastor, não é não, eu até tenho intimidade com Deus. O que foi que o Senhor falou com você essa semana? Não vou nem perguntar hoje. Essa semana, o que foi que o Senhor falou contigo? Nada, pastor.
Então hoje você vai dobrar o seu joelho aqui quando eu acabar de pregar, e você vai chorar na presença de Deus, buscando a Ele e clamando por misericórdia. Porque você está longe de Deus, está longe, e não percebeu. Enoque andava com Deus, e nós nos contentamos em vir num lugar que canta música para Ele. Meu Deus, meu Deus. Não pode ser, não pode ser. Isso é terrível. A gente tinha que levantar aqui e chorar até Deus vir fisicamente aqui e falar para a gente mesmo assim: está perdoado o seu pecado, vou renová-lo agora, vou te encher de novo agora. A gente tinha como Davi, que se voltar para Deus, falar assim: não retire de mim o teu espírito, não me deixe andar como eu estou andando, porque eu quero dizer para vocês aqui, ouçam, gravem isso por favor, a pior desgraça que pode te acontecer não é Deus te castigar. Tem gente que tem medo do castigo de Deus. Não tenha medo, porque se Deus te castigar, Ele está sendo bom, porque o pai castiga e repreende um filho que ama. A pior coisa que pode acontecer é Deus deixar você ir para onde você quer. É Deus falar assim: você quer ir? Então vai. Foi assim que a humanidade chegou onde chegou no tempo lá de Noé. Porque Deus falou: vocês querem seguir o curso da vida de vocês? Vocês querem andar uns com os outros e viver como vocês querem? Então façam. A pior desgraça que pode acontecer é Deus falar: vai. E sabe o que é isso aqui? Embora alguns de vocês não estão gostando do que eu estou fazendo, sabe como chama isso aqui? Deus é misericordioso, riquíssimo em misericórdia, está chamando-nos para andar com Ele como Enoque, e não quer que a gente se perca, porque alguns de vocês se perderam lá atrás, e nem estão sentindo mais. Vocês estão igual o pé machucado de diabético. Pode perder uma parte do seu pé, porque você nem sente mais, não tem mais sensibilidade, e aí vai colocar isso na conta de todos os problemas da vida. Ah, pastor, é que você não sabe o que está me acontecendo. Ah, pastor, você não sabe o que está acontecendo. Ah, pastor, você não sabe a tribulação que eu estou passando em casa. Ah, pastor, você não sabe a falta de dinheiro que está na minha casa. Ah, pastor, você não sabe. Você quer que eu te conte dos meus, para você passar vergonha? Se eu abrir aqui o que está acontecendo comigo, agora vocês passam vergonha. Mas eu estou aqui exultando no Espírito, porque o Senhor é o meu pastor, Ele cuida da minha casa. Aleluia. E você reclamando por causa de nada, se afastando de Deus por causa de nada. Enoque preferiu andar com Deus, e você está andando com quem? Está fazendo o que da sua vida? Como que vive uma vida sem ser íntimo de Deus? Como consegue dormir e não falar com Deus? Tu és a alegria da minha vida, e a última coisa que eu quero fazer antes de pregar os meus olhos é bendizer o teu nome. Aí dorme que nenhum qualquer, que deita um bêbado, que deita e dorme sem saber o que fez. E no dia seguinte acorda como se não fosse nada, desalinhado das coisas sagradas. Oh, mas Deus é cheio de misericórdia, e Deus vai mudar isso hoje. Nós teremos pessoas aqui como Enoque, que amam a Deus, que entendem as coisas sagradas, que buscam a Deus, que fazem da vida uma vida que agrada a Deus. Qual foi a consequência dessa vida que Enoque teve? Ele não deixou de ter vida. Como consequência de viver de verdade, ele nunca deixou de ter vida. O autor de Gênesis não foi muito generoso, ou talvez ele mesmo nem soubesse, né? Como foi? Porque o autor do livro dos Reis pelo menos conta para a gente como foi que Elias foi levado sem passar pela morte. Conta que estava Elias e Eliseu, vem uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, separa aqueles dois homens santos de Deus. Quando eles estão separados, vem um redemoinho, toma aquele Elias e levanta aquele homem, e ele vai embora.
Foi para a glória. Mas o Enoque não conta. Só diz, eu acho mais bonitas as versões mais antigas. Eu tenho lido essa NVT, mas eu prefiro a versão antiga. Enoque já não era mais, porque Deus o tomou para si. Ele já não era, ele já não se compreendia, ele já não estava. Porque Deus quis que ele não mais estivesse ali onde ele estava. Eu ouvi alguém dizer uma vez o seguinte: Enoque andou tanto com Deus, tanto com Deus, tanto com Deus, e foi tão longe dos outros, que Deus falou: você está tão mais perto de mim do que de lá, fica aqui já então, vai. Vem aqui comigo, não volta mais não, que aqui você já está mais perto. Aqui sua viagem está completa, lá você ainda tem que passar por um monte de coisa. Eu vou abreviar a sua vida em 1/3 de tudo que era para ser. Será que alguém aqui reclamaria se Deus falasse assim: vou abreviar a sua vida a 1/3? Nós hoje vivemos aí cerca de 80, 90 anos. Você que está na casa dos 30, vai pensando se Jeová chega agora e fala assim: vem comigo. Tem gente que passou disso, né? E já falei agora, será? Para você pode estar mais perto, hein? Há uma pergunta que o profeta Amós faz, lá no capítulo 3, versículo 3, ele diz: acaso 2 pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Não tem como, elas vão brigar, elas não vão se entender, elas não vão chegar onde elas têm que chegar. Você quer andar com Deus? Enoque andou com Deus, mas ele só andou com Deus porque ele estava de acordo com o projeto de Deus para a vida dele. Ele estava de acordo com o projeto de Deus para a humanidade, por isso ele não se corrompeu como os outros. Por isso tudo que ele fazia, ele agradava a Deus, porque ele andava alinhado com o projeto de Deus. E aí, eu sei que é verdade, porque nós estamos fazendo um discipulado, e no discipulado muitas pessoas disseram isso: pastor, mas eu não sei qual é o projeto de Deus para a minha vida. Nós estamos num discipulado, e muitas pessoas disseram isso no discipulado. Imagina os outros que não chegaram nessa resposta, como nós já chegamos nos discipulados. E eu quero concluir dizendo algo ao coração dos irmãos. Viver uma vida de fé vai nos levar a andar com Deus. Mas andar com Deus vai, por consequência, nos levar a agradar a Deus. E andar com Deus agradando vai nos levar a ser recompensados por Deus. Eu quero desafiar o seu coração hoje a que você saia da vida mais ou menos mentirosa, falsa, e como qualquer outro podia viver, já naquela época de Enoque. E eu quero convidá-los a que vocês desejem ter uma vida dessa como de Enoque. Eu quero desafiar o seu coração, e você não vai ficar preso por causa de vergonha ou do que os outros... eu vou ficar agora pensando aqui o que os outros vão pensar se souberem que eu sou isso que o pastor falou. Olha, é melhor que todo mundo te veja, mas Deus também te veja numa atitude de fé, dizendo: Deus, eu quero, do que você continuar na mentira, no engodo, só para manter a aparência para os outros. Porque por mais que essa pessoa maravilhosa e cheirosa do seu lado te queira bem, ela não pode fazer nada por você no que diz respeito à vida eterna. Só quem pode está aqui agora, olhando para nós. E aí eu quero ver esse altar aqui cheio de gente querendo andar com Deus, querendo ser sincero diante de Deus. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, e você vai vir aqui comigo, e nós vamos orar, e você vai romper com a hipocrisia, você vai romper com o erro, você vai romper com a mentira, você vai romper com tudo aquilo que te fazia parecer ser alguma coisa, mas não ser de verdade. E em nome de Jesus, o Senhor vai te ouvir hoje, e mudar a sua história para a glória do nome dEle.